Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse aqui é o nosso programa de leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Uma leitura para que a gente possa completar completamente a Escritura Sagrada em 365 dias. Essa é a nossa leitura de número 57. Muito obrigado pela sua presença. Pegue o seu chá, o seu café, sente-se aqui comigo e vamos fazer a nossa leitura de hoje. A gente vai começar dando introdução ao livro de Deuteronômio. Nesse livro a gente vai ver a repetição da lei, ou melhor dizendo, os highlights, os melhores momentos de tudo aquilo que o povo passou desde a sua saída do Egito até a entrada na terra de Canaã. Então, vamos fazer a nossa leitura de Deuteronômio 1 e 2. Introdução do livro. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Zuf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro a cidade de Tofel, Labã, Hazerote e Dizab. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote, em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos aos pés do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todos os reis vizinhos no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse da terra de Canaã até os montes Líbanos no norte e até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu sou o Senhor, jurei a Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Outra coisa muito importante também é que nesse momento o povo ele já tinha passado 40 anos do deserto e já tinha se renovado a geração. Então era muito importante para a geração mais nova que eles ouvissem a lei de Deus novamente. O porquê que eles precisariam ouvir a lei de Deus novamente? Porque foram os pais deles que receberam essa lei. E muito dessas pessoas, elas foram geradas no meio do caminho do deserto. Então elas precisariam receber a lei de novo, elas precisariam compreender aquela lei que os pais deles que não tinham entrado na terra, na verdade, não obedeceram, para que eles viessem a obedecer. Dando continuidade aqui, Moisés escolhe ajudantes. Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: estou sozinho e não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o nosso Deus, Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora e Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as casas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefes de vocês. Uma coisa muito importante é que às vezes a gente não percebe que os relatos que nós recebemos da Bíblia, eles são relatos inspirados. Ou seja, todas essas coisas foram escritas porque existia alguma coisa que viesse a ser do nosso benefício enquanto nós estivéssemos lendo aqui. Então, toda essa leitura que nós fizemos até agora não é simplesmente uma leitura teórica, é uma leitura para que a nossa vida, ao entrar em contato com o texto, receba não simplesmente informação, mas instrução, para que nós possamos ser pessoas mais santas, pessoas mais inteligentes também, pessoas que venham a saber não simplesmente a se relacionar com Deus, mas se relacionar também com outros seres humanos. A Bíblia conta o relato da humanidade com o seu Deus. Então logo a gente vai aprender também como se relacionar uns com os outros. Kalel, todas essas coisas que tu acabou de ler para mim desde o primeiro dia até agora não faz sentido nenhum para mim. Nós precisamos nos atentar com as coisas que Deus nos ensina em meio aos eventos. Por exemplo, aqui a gente vai estar vendo que Moisés mesmo falou, eu vou precisar levantar líderes no meio do povo. E que tipo de líder precisa ser essa pessoa? Quem é a pessoa que é eleita para liderar? Um homem sábio, um homem inteligente e um homem competente. Ponham essas pessoas como chefes de vocês. Basicamente, Moisés, uma das pessoas mais relevantes que já pisou sobre o planeta Terra, está dando a receita de bolo para a gente, para como a gente ser uma pessoa que no meio do nosso trabalho do cotidiano do dia a dia a gente possa ser promovido.
É só a gente ser sábio, inteligente e competente. E às vezes nós ficamos nos debruçando em cima de tantas pessoas com cursos na internet, comprando tantas coisas para que a gente possa subir para uma gerência. E a Bíblia está dando isso de graça para a gente. Nesse contexto, um dos homens mais sábios e mais relevantes do planeta Terra está simplesmente dizendo: um tipo de líder que eu quero é um homem sábio, inteligente e competente. Então, meu irmão, minha irmã, se você está simplesmente deixando a informação passar, se atenha à Bíblia. Não fique só com esse vídeo. Vai e leia você mesmo a Bíblia. É muito importante que você procure ter esse contato direto com as Escrituras, porque a cada nova leitura que você fizer é um novo tipo de revelação que você também pode ter. E não é uma revelação simplesmente mística, é simplesmente entender o que o texto está te falando. Então, a partir desse momento agora, se relembra todas as coisas que Deus foi falando com você até esse momento de agora. E possa esperar que Deus ele ainda vai te comunicar coisas muito maiores e melhores. Vamos dar continuidade aqui. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso eu peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1.000, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também algumas outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julgue todas as causas com justiça, sejam elas entre dois israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, eu julgarei. E assim naquele tempo eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deveriam fazer. Espiões israelitas na terra de Canaã. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia e ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus e agora que o nosso Deus nos está dando, portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês. Como o Senhor, o nosso Deus, disse a nossos antepassados: não mudou, não tenha medo nem te assustes. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e fazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e as cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao Vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que a terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assuste nem tenha medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês ouviram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva seu filho e nos guiou o tempo todo até chegarmos a esse lugar. Mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia diante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento e para indicar o caminho que deveriam seguir. Deus castiga os israelitas. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento: vocês israelitas são um povo mau, por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Numa, que vai entrar. Anima-o, pois ele vai comandar o povo de Israel no conquistar da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças, não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado.
E vocês estão pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos? Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida, e lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acabe. Mas vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se prontificou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês. E os seus inimigos o derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram dos amorreus, os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Ormon. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não nos deu atenção, nem os atendeu. Depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Capítulo 2. Os israelitas no deserto. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acabe, conforme Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão em direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelas águas de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado, para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisam. Lembrem que o Senhor nosso Deus abençoou tudo que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixamos o caminho que vai a Elate e Ezin-Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes chamados Emins vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhe havia dado. Depois atravessaram o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barnea. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para a guerra. O Senhor ficou contra eles e os matou, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, vocês são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entregarei a eles a terra de Amon e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma terra de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram altos e fortes como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Oreus e os Edomitas ocuparam a terra deles e ali moraram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta e invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra deles. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão assustados, que tremerão de medo. Os israelitas derrotam o rei de Seom. Moisés continuou dizendo: depois, quando estava nos desertos de Quedimote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei de Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz.
com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pela estrada sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é a licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos ao rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos tem dado. Os descendentes de Esaú que moram em Edom e os moabitas que moram em Ar já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Depois fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que hoje até é nossa. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom e seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as cidades que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Olha, uma coisa muito interessante aqui é que Deus educa o povo de Israel para eles não serem conquistadores impetuosos. O que isso quer dizer? Que Deus tinha um objetivo com eles. O objetivo de Israel não era sair conquistando os povos, era tomar posse da terra que ele tinha dado. Então fica de uma grande lição para nós que às vezes nem tudo que a gente pode conquistar é uma coisa que Deus está nos dando para conquistar. Porque aquilo que nós conquistarmos com as nossas próprias forças, nós perderemos por causa das nossas próprias forças. Mas aquilo que nós recebemos de Deus, pelas forças de Deus, nós jamais perderemos. Porque isso é dado por Deus. Eu oro para que o Senhor possa tocar no seu coração, que em toda essa nossa leitura e meditação da palavra de Deus, você possa receber revelação a partir da Escritura, para que você possa verdadeiramente conhecer a pessoa de Deus. Que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã para continuarmos a nossa leitura. Até logo!